Salut, ça va? No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tempo verbal que não existe em português, mas que existe em francês e em outras línguas também, como no italiano e no espanhol. É um tempo chamado le passé composé, passado composto, literalmente. E por que ele é chamado de passado composto? Porque ele é formado por dois elementos, pelo verbo avoir ou o verbo être. Então, aqui no caso, eu preciso escolher um desses dois verbos auxiliares para utilizar como participe passé e formar o passé composé. Mas é claro que a escolha ela não é arbitrária, né? Eu não posso escolher qualquer um desses verbos. A gente vai aprender um pouco mais como utilizar esses verbos agora. Na verdade, você só precisa aprender como utilizar o verbo être, porque o restante dos verbos, a grande maioria dos verbos, vai utilizar o verbo avoir como auxiliar. Então, vamos ver algumas frases para ver como esse passé composé funciona. No vídeo anterior, a gente viu a conjugação dos verbos avoir e être no presente. E é exatamente essa conjugação que a gente vai utilizar, mais o particípio passado do verbo principal. No exemplo 1, nós temos hier, j'ai mangé du fromage. Hier, j'ai mangé du fromage. Então, quer dizer, ontem eu comi queijo. Então, o que foi que eu fiz para formar esse passé composé? Eu simplesmente utilizei o j'ai, a conjugação do verbo avoir na primeira pessoa, e em seguida acrescentei o particípio do verbo comer, do verbo manger, a o verbo conjugado no presente. Então, j'ai mangé significa eu comi, du fromage, queijo. Depois nós teremos uma aula para explicar por que esse du apareceu na frase. E como faço para utilizar uma outra pessoa? Eu preciso mudar todos os elementos? Na verdade, não. É mais simples do que parece. Eu só preciso mudar a conjugação do verbo auxiliar. Então, para dizer que ela comeu queijo, eu vou dizer hier, elle a mangé du fromage. Então, perceba que aqui na primeira frase eu tenho j'ai mangé, na segunda tenho elle a, mas o manger continua igual, elle a mangé. E assim eu vou fazer para mudar para todas as outras pessoas. Tu as mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Basta eu seguir a conjugação do verbo avoir no presente, com todas as pessoas, e acrescentar o particípio do verbo manger. E aí eu vou formar o passado do verbo. Então, na verdade, eu não altero o verbo principal. Eu altero apenas a conjugação do auxiliar de acordo com a pessoa que eu queira colocar na frase. Um outro exemplo. La semaine dernière, tu as fait du vélo. La semaine dernière, tu as fait du vélo. Então, na semana passada, você fez bicicleta, quer dizer, você andou de bicicleta. Você fez como esporte a bicicleta. Você fez ciclismo, vamos dizer assim, né? La semaine dernière, tu as fait du vélo. Tu as fait. Essa é a estrutura do passé composé. Para alterar, mais uma vez, eu só mudo o elemento que vai me dar o sujeito da frase e a conjugação do verbo de acordo com o sujeito. La semaine dernière, nous avons fait du vélo. Então, perceba que a única alteração foi realmente no sujeito e na conjugação do verbo, de acordo com a alteração do sujeito. Nous avons fait du vélo. Nós fizemos ciclismo. D'accord? Voilà. Para utilizar o verbo être, eu tenho algumas regrinhas que parecem um pouco chatas, mas não são. São até simples, né? Você pode decidir memorizar os verbos. Você pode decidir utilizar esta imagem,
ou você pode também utilizar uma ideia que eu vou passar agora, que são os verbos que indicam uma mudança de estado ou movimento. Para estes verbos, eu vou utilizar o auxiliar être, certo? Então percebam que aqui nas primeiras frases eu utilizei como auxiliar o verbo avoir. J'ai, elle a, tu as, nous avons. Com os verbos que indicam movimento, mudança de estado, os verbos reflexivos também, os verbos que têm si, né, essa partícula si, que indica reflexividade, eu também vou utilizar être. Pode ser até mais fácil memorizar, né, os verbos estão aqui. Tomber, naître, devenir, e tudo que vier do verbo devenir, rester, décéder, mourir, partir, passer, rentrer, retourner, entrer, sortir, descendre, monter, arriver, aller, venir, intervenir. Então, todos esses verbos que estão aqui na casa vão utilizar como auxiliar o verbo être. Vamos ver alguns exemplos. Je suis allé chez le médecin. Je suis allé chez le médecin. Então, eu fui ao médico. Vous êtes allé chez le médecin. Então, percebam que aqui houve uma alteração no particípio, né? Eu não mudei apenas o sujeito e a conjugação do verbo. Eu alterei também o particípio. Neste caso, quando eu utilizo o auxiliar être, eu preciso alterar o particípio de acordo com o gênero, ou com o número, ou com o gênero e o número. Nós podemos fazer essas duas alterações ao particípio do verbo principal. Então, vous êtes allé chez le médecin. Vocês foram ao médico. D'accord? Porque eu sei que é vocês, porque eu tenho um S que me indica que esta conjugação está no plural. Elle est venue au Brésil. Elle est venue au Brésil. Ela veio ao Brasil. Ela veio ao Brasil. Então é ela, ela. Eu preciso fazer a concordância no feminino. E a concordância do feminino é feita com a letra E. Elle est venue au Brésil. A pronúncia não muda, né? Vai ser venu, venu, venu. Sempre igual. Aller, aller. A pronúncia é igual. Mas eu preciso acrescentar a marca do plural, a marca do feminino ou as duas marcas, tanto do feminino quanto do plural. Vamos chegar lá, será nosso último exemplo. Ils sont venus au Brésil. Ils sont venus au Brésil. Então, eu tenho aqui o S concordando com il, que está no plural. Agora, percebam que nesta última frase eu tenho as duas alterações. Elles sont venues au Brésil. Então, eu tenho ele feminino plural. E o verbo auxiliar precisa me indicar o feminino com a letra E e o plural com a letra S. Elles sont venues au Brésil. D'accord? Então, esse foi o nosso passé composé. Espero que esta lição tenha ajudado. Se tiver realmente ajudado, eu gostaria que você me ajudasse, que você contribuísse também com o canal, divulgando este vídeo, dando o seu like no vídeo, fazendo comentários, me fazendo perguntas e chamando seus amigos para assistir também este desafio dos 365 vídeos. Alors, c'est ça. Merci beaucoup et à demain. Até amanhã com mais um vídeo. Merci.